Olá a todos, eu sou Fernando Sembranelli, do Health Nova Hub. Após o nosso Healthcare Track Canadá, estamos aqui de volta a São Paulo, na reta final do Clínica do Amanhã. Hoje a gente está com Clínica do Amanhã online, falando sobre engajamento de pacientes, que é um tema, engajamento digital de pacientes, que é um tema novo, fundamental para os pacientes, para a indústria e para os profissionais de saúde, e que esses empreendedores, jovens, mulheres muito bem representadas aqui hoje, o que é ótimo, estão desbravando. E também, como a gente conhece vocês, a gente também se ferra nessa história, porque é um tema muito difícil. Então, a gente tem a Lívia Cunha, né, CEO e fundadora do Cuco Health. Muito bem-vinda. Bruno Tachinardi, excelente empreendedor da Fofu, né, startup nascida em Minas, mas com coração paulistano. Bruna Paese, da Yubi, CEO e founder da Yubi, nossa empreendedora brasileira que atualmente está no Chile e desenvolveu uma solução para adesão e engajamento para crianças. Welcome. Muito bem-vinda. Marina Dia. Marina, Marina, esqueci o seu nome. Samila. Marina e Samila da Farm, uma startup muito bacana de Minas Gerais, que atualmente está incubada na Biotech Town e tem a ver com a adesão medicamentosa, né? Você tem? Mesmo. Tá calor aí? Estão de ventilador? Tá. Essa sala aqui não tem janela, então a gente tem que se virar. Muito bom. Pessoal, a gente tá aqui começando, e eu queria que vocês agora, começando pela Lívia, apresentassem um pouco da sua empresa, qual que é a solução e como é que foi um pouco, né, dessa trajetória do engajamento digital, porque realmente é um tema novo e extremamente desafiador, né? Lívia, pode. Oi, me escutando? Tô escutando, tô. Sim. Bom, legal. Então, falando um pouquinho do nosso desafio, né? A Cuco surgiu em 2016. Em 2016, quando você falava em engajamento de pacientes digital, isso parecia algo de outro mundo, algo que nunca fosse chegar na mão dos pacientes, nunca fosse gerar valor para a operadora e para o mercado de saúde como um todo. A gente começou lá atrás com a solução muito focada em lembrar os pacientes de tomarem os seus medicamentos para testar esse MVP, né? Então, a gente desenvolveu a primeira versão do aplicativo do Cuco, colocamos à disposição nas lojas de aplicativo e a gente teve uma surpresa muito boa, que foi um boom de download em soluções que pudessem ajudá-las a lembrar de tomar o seu medicamento do jeito correto. Desde lá, a gente vem aprendendo você querer criar uma solução que ela seja construída e limite-se apenas ao paciente, né? Existe toda uma cadeia em volta do engajamento de paciente, quando você fala de operadora, de laboratório, de farmácia, que você precisa unir para, de fato, gerar um valor que faça um paciente usar uma ferramenta digital e que vá fazer diferença no dia a dia dele. Então, a gente já passou por vários pivôs de modelos de negócio, né? O Cuco já trabalhou com operador, empresa, e agora a gente encontrou um nicho que é o nosso nicho, que é o nicho de tratamento digital. Então, o que a gente está fazendo é ajudando os laboratórios farmacêuticos a entregarem uma melhor experiência de tratamento médico para os pacientes, para que contribua com os níveis de adesão medicamentosa e gere um valor, né, na ponta final. Então, hoje, rapidamente, o nosso processo, ele inicia no médico, quando o médico prescreve um medicamento do Cuco para o paciente baixa o aplicativo, coloca as informações do médico, ele pode retirar em uma rede de 30 mil farmácias com parceiro nosso, a primeira caixa do medicamento gratuita. Ele retira a primeira caixa, ele
aplicativo, então vai lembrá-lo de tomar um medicamento, de comprar um medicamento e educa sobre a condição crônica. Tudo isso gerando dados. E dados é a parte mais importante dessa história toda quando a gente fala em engajamento de pacientes. Né? Testar o produto e entender o que engaja mais, o que engaja menos e como você se adapta à jornada do próprio paciente para poder entregar valor. Então, de forma resumida, é isso que a gente está fazendo. É um desafio que a gente vem aprendendo e apanhando muito desde o início. E agora eu queria... Cortou o áudio um pouquinho, Li, só agora. O que a gente está fazendo para metrificar isso um pouco mais. Tá dando para ouvir? Legal. A gente está pegando os nossos dados de engajamento ao medicamento, né, engajamento medicamentoso, e cruzando essa base com os resultados de saúde dos pacientes de outras. Agora cortou um pouquinho. Não sei por quê. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa, pessoal. Imagina. Recapitulando, o que a gente está fazendo é tentando buscar esse engajamento, né? Bom, a gente tem o nosso produto, a nossa taxa de engajamento médio é de 75% em 100 mil usuários. O que isso está gerando na vida das pessoas? Então, elas estão melhorando? Elas estão usando menos o sistema de saúde? Qual é o impacto? E é o momento que a gente está conseguindo medir isso agora. Perfeito. Muito bacana ver essa evolução. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente vê, assim, fala assim, muito. Outro dia eu fui num evento e falei, muito legal falar de tratamento digital em saúde, que é a mesma, né, terapêutica digital, muito a mesma terapêutica do Bruno da Fofu. Mas para desenvolver isso, não é nada barato, né? Tipo, não é uma coisa assim, é um baita investimento, é um investimento de longo prazo, e aquilo que você falou, né? Você falou em dados, no caso da Fofu, assim, se não tiver dado científico, só que não tem, é onde você vê o valor da empresa, né? Então, isso é uma das coisas que eu falo, olha, que eu acho que é um dos grandes desafios, né, Lívia? Com certeza. A grande crítica das techs brasileiras são duas principais, né? A primeira é que a maioria das health techs brasileiras não tem uma pessoa de saúde. Isso é uma crítica comum. E a segunda é que, mesmo sendo software, não existe uma validação científica por trás. E por vários motivos, né? É muito difícil você ter estudo científico nas condições que a gente tem no Brasil, na abertura que a gente tem. Agora está surgindo algumas iniciativas super bacanas, inclusive no CUCO. A gente faz um projeto em parceria com o Dr. Tiago Ligori, que tem desenvolvido uma linha de pesquisa com as startups para validar. Mas eu acho que isso ainda é o principal ponto que você não consegue, mesmo que você não tenha muitos clientes, você também não tem um embasamento científico de que a sua solução funciona, né? E aí é um problema. Cortou. Mas não fui eu. Alô? Desculpa. Imagina. Escutam? Sim. Não, só para... Eu não sei se cortou, mas o que eu estava falando é que realmente o grande ponto difícil quando você começa a buscar clientes no mercado, também com a health tech, é porque o problema é você não tem uma validação científica por trás, né? Você acaba não tendo vários clientes também, porque é um produto. Isso atrapalha muito. Perfeito. Perfeito. Eu vou deixar eu seguir, mas acho que tem uma questão fundamental que acho que assim que vale a pena tocar para muitas grandes empresas, principalmente quando você fala do segmento B2B, é uma compra nova, né?
que assim, eu acho que a gente fala do corporate venture, mas na prática, assim, as empresas não estavam habituadas a contratar startups. E a grande maioria do setor saúde não estão. Eu acho que iniciativas como o Cubo, e tantas outras, né, das farmacêuticas, como a Eurofarma, né, são fundamentais para esse relacionamento. Mas a verdade esse fluxo de compra, eu imagino que muitas vezes não existe, né? E assim, me passa aí tudo que você tem. Tipo, quantos clientes você tem, né? Só startup. Então, acho que isso é uma dificuldade de todos nós, e tem essa barreira adicional para se comprovar, acho que esse mercado em maturação. Agora, eu queria conversar com o Bruno para que ele se apresentasse também, apresentasse um pouco da história da Fofu e dos desafios, né? E também de tudo que vocês estão aí fazendo de bacana. Bom, boa noite a todos. Eu sou Bruno, sou cofundador da Fofu. Hoje eu sou diretor de produtos e tecnologia aqui. De maneira geral, resumidamente, a Fofu ela faz atividade de fonoaudiologia e de desenvolvimento infantil de maneira divertida. A gente quer unir a neurociência, a fonoaudiologia e atividades lúdicas para aumentar o engajamento das crianças na terapia. A Fofu nasceu em 2015, quando eu me juntei com a minha esposa, que é a Trícia Araújo, que ela é diretora de arte e criação aqui na... Ela não era sua esposa quando eu te conheci. A gente já está ela ainda não é oficialmente, mas é naquele nível que passou de sociedade, já virou esposa. Já tem que apresentar como esposa. Mas ela nasceu com lábio leporino e ela passou por mais de 7 anos de tratamento de fonoaudiologia. Ela passou por uma dificuldade muito grande no desenvolvimento dela, desde a infância até a adolescência e até a parte acadêmica, que acabou tudo virando uma bola de neve e acarretou em diversos problemas que ela teve que superar ao longo da vida. E a gente criou a Fofu exatamente para evitar que outras crianças não tenham que passar pela mesma situação, pela mesma história que ela passou. Então, a gente hoje trabalha com a fonoaudiologia, que vai ajudar crianças que possuem autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, inclusive o lábio leporino, para ajudar essas crianças a desenvolverem a fala e comunicação. E a gente foca na primeira infância, que a gente acredita que é o período mais importante da vida das crianças, onde ocorrem, do 0 até os 6 anos de idade, ocorrem picos de desenvolvimento neuronal e cognitivo, e a fala tem um papel fundamental para que a criança tenha um desenvolvimento saudável a partir do restante da sua vida, se ela tiver um desenvolvimento bom durante a primeira infância. Então, o que a gente faz? A gente tem uma plataforma que a gente acredita de unificar o que a gente fala que são os 3 principais pilares da terapia, que é o fonoaudiólogo, as crianças e os pais. Então, na nossa plataforma, o fonoaudiólogo ele pode fazer ele faz o diagnóstico, cria o perfil do paciente e as atividades ele faz de maneira gamificada. Então, são aplicativos que a criança ela vai controlar os bonequinhos de jogos através da voz. Então, ela faz atividades que ela não teria que fazer na frente de um espelho, através da voz para mover os bonequinhos e de uma maneira muito mais divertida. Então, a gente aproveita que ela está fazendo de maneira digital essas atividades agora e faz uma conexão do que acontece em casa com o consultório da fonoaudióloga, dando uma visibilidade que ela não tinha anteriormente sobre o que acontecia em casa. Na fonoaudiologia, a gente foi a campo e descobriu que 95% das fonoaudiólogas elas dizem que os pacientes não fazem o tratamento em casa. Então, é um problema de engajamento muito grande, porque a terapia funciona, só que ela tem que acontecer todos os dias com o apoio dos pais. Por isso que a gente fala que a solução tem que pensar nesses 3 perfis, e é o que eu julgo o maior desafio que a gente passa hoje em dia, como criar uma solução que ajuda a unificar e engajar o fonoaudiólogo, os pais e as crianças todos ao mesmo tempo. A gente tem 2 aplicativos hoje no mercado, com 25 mil usuários totalizando. Um aplicativo para ser utilizado pelos fonoaudiólogos e um aplicativo para ser utilizado pelos pais em casa. E eu queria até entrar um pouquinho, aproveitando o gancho que estão falando da parte de pesquisa, a gente sempre levou muito a sério a parte de pesquisa, porque como a gente não faz só
uma nova entrega, vamos dizer assim, a gente realmente modifica o jeito que o tratamento é feito. Eu acho que é uma responsabilidade nossa com as crianças e os pais para garantir que o tratamento digital realmente seja tão eficiente, no mínimo, ou mais eficiente, que é o nosso objetivo, quanto a terapia tradicional, e que com certeza não vai prejudicar o desenvolvimento infantil, que pode acontecer, por melhor que sejam nossas intenções, pode acontecer. Então, a gente, desde o início, faz pesquisa, a gente fez uma pesquisa com a Unifesp, esse ano a gente está com pesquisas na Unicamp, na Unifesp e na USP, aqui de São Paulo, e trabalhando com associações também para a gente validar o produto com patologias específicas. Então, a gente está com um projeto agora, uma AMA, que é a Associação Amiga dos Autistas, para adaptação e validação do produto específico para o público dos autistas. Então, eu acho que é uma experiência assim, muito boa, porque ajuda a trazer insights para o negócio e trazer um pouco da realidade do dia a dia, porque quando a gente trabalha com a pesquisa, a gente também se aproxima da realidade das pessoas. Então, a gente se aproxima da realidade de uma criança que vai, por exemplo, numa AMA, que muitas vezes ela tem uma baixa renda, uma dificuldade de ter um apoio familiar. Então, na hora que você se aproxima dessa realidade, além da pesquisa, acho que é muito importante para direcionar o jeito que a gente desenha os nossos produtos. Então, eu, como diretor de produto, a parte que eu mais gosto é ter essa relação direta com os humanos e não com a tecnologia, né? Então, relacionar com as histórias dos pais, das crianças, dos profissionais que muitas vezes em uma PAI ou em uma instituição de baixo, com poucos recursos, tem que passar no dia a dia para garantir o desenvolvimento infantil e da terapia de fala e comunicação das crianças. Muito bacana. E aí eu acho que, só para a gente deixar claro, quer dizer, eu acho que você e a Lívia tocaram no tema de uma terapia digital, de adesão. No caso de vocês, assim, aí pergunta para os dois, quanto tempo na prática você acha que demora para desenvolver uma solução, você fala assim, né, fazer um ciclo de desenvolvimento, dados, publicar dados e falar, ó, a gente tem isso, que é uma que só para entender, porque me parece que é um tempo maior do que o ciclo normal das startups, né? Sim. Porque eu não vejo outras startups publicando dado, por exemplo. Isso, na verdade, é meio frustrante, porque na hora que você vai conversar com um mentor de startup, eles falam do MVP, fala de lançar rápido, colocar no mercado, e de repente você fala, peraí, a realidade da saúde não é bem assim. A gente está falando da vida das pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha uma preocupação nesse sentido. Na área da fonoaudiologia, eu acho que a gente, de certa maneira, tem uma sorte porque não tem tanta regulamentação. Então, que normalmente medicamentos demorariam anos para serem validados, a gente tem uma regrinha na fonoaudiologia que são 12 semanas. São 12 sessões que demoram para trazer resultados para o desenvolvimento da criança com a terapia fonoaudiológica. Então, em 3 meses, a gente consegue validar se o MVP está tendo resultado ou não com as crianças. O que ainda é muito mais do que o mundo de uma startup, que normalmente é dias, mas eu acho que a gente está no meio termo de o que levaria, por exemplo, para uma health tech de medicamentos e drogas, que é um período bem mais longo, né? Eu acho que do nosso lado, assim, pelo menos com o mínimo de confiança que você tem que trabalhar, você precisa trabalhar com 12 meses. 12 meses já tem uma pesquisa estruturada, com público específico, e o resultado daqueles 12 meses com aquele público não é replicável em outro público, porque as patologias são todas diferentes, né? Então, você tem períodos diferentes que você precisa testar. No nosso caso, eu acho que a gente tem um projeto que, pelo menos para isso ser válido, ele precisa ser um estudo de 12 meses. Por quê? No terceiro mês, geralmente é quando o crônico desiste, né? Quando ele para de tomar o medicamento que ele deveria tomar. A partir daí, os que ficam, é uma grande vitória levá-los até o 6º. Depois você tem a outra milestone, que é o 9º mês, e aí depois do 12º mês, ele realmente incorporou, trouxe isso para a vida dele e vai continuar a partir dali.
em sua maioria. Então, no nosso caso também, eu achei legal isso que foi comentado de você falar que você vai em mentoria de startup, eles falam, mas quanto tempo você precisa para ter esse MVP na rua e colocar isso? É que você está colocando a vida das pessoas em risco, né? Então, não é de marketing que vai vender menos, um resultado que se o seu negócio não der certo, quer dizer que aquele time de vendas vai vender menos. Não é isso. Né? Você está trabalhando com a vida. Se você pede licença para entrar na vida das pessoas, você tem que ser minimamente responsável, como foi muito bem colocado aqui. E a gente não tem que se frustrar com isso, eu acho. Eu acho que a gente estar em campo, enquanto o estudo está sendo feito, produzido em um ambiente mais controlado, a gente tem que estar em campo, entendendo a vida ciente para poder cada vez mais trazer inputs de melhoria para o produto. Não, excelente. Vocês falaram ciclos menores, assim, a gente estava lá semana passada no Canadá, e lá eles eles fazem lançamento de molécula, né, de biotecnologia, coisas que estão passando por aprovação no FDA, e aí, assim, o ciclo médio é 10 anos. Mas também quando sai através de uma aquisição e o múltiplo é absurdo, assim, né? Então, assim, realmente eu fico um pouco impaciente, eu faço tudo e mais um pouco, agora eu quero fazer saúde. Eu falei, calma, porque tem uma questão estrutural, não é uma questão financeira. Capital muita gente tem, mas tem uma questão estrutural que pode ser bastante frustrante ou para quem quer fazer exits, né, rápidos. Agora passar a palavra para a Bruna, diretamente do Chile. Eu não sei nem qual que é o fuso aí. Como é que tá aí, Bru? A gente está um fuso a menos agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque eu vim para uma sala e a acústica eu não sei se é boa. Bom, mas qualquer coisa eu mudo. Tudo bem? Bom, eu sou a Bruna, sou do Yubi. O Yubi é um robô físico. E ele serve também para a questão da gestão da saúde do paciente. A gente trabalha com um grupo de doenças crônicas e é um processo muito parecido que a Lívia passou, mas eu acho que como a gente veio um pouco depois, a gente acabou encontrando um caminho mais rápido e um pouco também do que o Bruno falou, de toda a jornada dele é muito parecida. Então a gente começou nesse formato que é o Yubi agora, em maio do ano passado, e todo o processo ele é muito em torno disso, porque quando você vai para a prospecção, quando você vai para o mercado com a solução, sempre traz esses fatores, tá? Mas quanto que você engaja, né? Quanto que a solução de verdade engaja. E mesmo que a gente vai para testes científicos, testes com o usuário, a gente entende que é um processo que vai muito além de coletar dados, porque quando a gente não tem nenhuma coleta, né, qualquer melhora é impressionante, é significativa, mas a gente só vai ter um reflexo real mesmo depois de alguns anos de soluções como essa sendo usadas, né? Então você tem um cenário hoje que os médicos consideram 30%, 40% de taxa de sucesso de engajamento, aplicativos em geral 20% a 30%, e aí quando você começa a medir, você começa a ver, tá, mas espera aí, meus pacientes estão usando mais, mas o quanto isso realmente reflete num dado real, né? Como a gente sempre vai tentar favorecer o negócio e mostrar que funciona, a gente sempre vai, né, trabalhar com os dados conforme ele vai nos beneficiando. Mas a realidade mesmo, para todo mundo que está trabalhando com adesão de paciente, é que a gente não tinha nenhuma base de comparação. A gente fazendo os testes agora com o Juiz de Fora, com um projeto de fibrose cística, e eles já têm esse projeto há um bom tempo, eles fazem acompanhamento de paciente. São várias frentes, né? Não é só o médico, é o psicólogo e tudo mais. E eles não têm essa informação, eles não sabem o quanto eles engajam o paciente. Então, a gente sai do zero, né? Então, por isso que eu sou um pouco crítica com essa questão. Então, quando falam, mas quanto está engajando o paciente? Não, mas espera lá, né? Tem outras métricas nesse momento mais importantes do que a própria gestão da adesão. Mas isso é uma pressão normal, e a própria indústria farmacêutica está vivendo esse período, né? Então ele tem essa questão de engajar o paciente, como a Lívia falou, de aumentar a adesão.
Só que o Yubi, ele já vem para uma era que a gente vai um pouco além de adesão, né? Que a gente já fala de customização de tratamento, do próprio medicinal, a gente já fala também do acompanhamento direto. Então, o Yubi, ele é uma plataforma. Então, a gente pode trabalhar em parceria com a solução com o Coco, com o Fufo, a gente conecta e amplifica um pouco mais essa solução. Então, como o Yubi físico, ele comunica com cores, com sensores e com falas e imagem. Essa é a nossa parte mais da tecnologia. Interessantíssimo. Então, assim, pelo que você falou, realmente assim, a gente fala que a gente está começando com as terapias digitais, mas na prática, antes disso, a gente não tinha dado de nada, né? Na verdade, assim, né? Cada um tem o seu dado isolado, isso é uma realidade da gestão, né? De como a gente gerencia o dado, né? Como paciente, como indústria, como enfim. Então, dados desencontrados, são muitas vezes a gente não sabe. E eu acho que mais, assim, a gente ainda está numa seleção primária de informação, que é o paciente tomou ou não a medicação. Mas a gente pode ir muito mais além, a gente pode entender qual é a reação de um paciente relacionado a determinada medicação, ou qual é o procedimento pós ou antes. E isso ninguém tem, que a gente chama do quality of care, né? Que é você entender a qualidade de tratamento. Hoje o paciente chega no médico e fala, esse medicamento está me fazendo mal. E automaticamente se troca. Uma vez que você troca o medicamento, ele não vai voltar a usar esse medicamento. Isso para a farmacêutica é uma informação que ele não tem. Então, você começar a granular mais essa informação é para onde a maioria dos aplicativos de adesão vão acabar indo. Né? Essa questão de o quanto você engaja é nossa obrigação. Eu tenho a obrigação de engajar o paciente. Agora, em relação a que tipo de informação que a gente vai trazer para a indústria, que tipo de informação que a gente vai trazer para o próprio paciente, é como a gente realmente melhora, que aí entra no que a Lívia já está fazendo cross de informação, que é quando a gente entra já numa avaliação de como a gente melhora o resultado, né? O outcome do paciente, tipo, como que ele vai sair dali, né? Não é só a medicação, porque, lógico, né? E aí já não falando um pouco de indústria farmacêutica, mas não é só a medicação, né? A gente tem que trabalhar a questão, outros aspectos que em relação ao tratamento, que é a questão alimentação, exercício, aspectos de energia mental, e todos esses fatores fazem diferença para um tratamento que não é só medicação. Fatores, por exemplo, de estresse, né, fatores econômicos. Por que a pessoa não toma uma medicação? Nem sempre é porque ela não lembrou, né? Muitas vezes é porque ela não tem condições, ou muitas vezes porque ela nem acredita que aquele medicamento vai fazer diferença. Então, esse tipo de informação que as próprias farmacêuticas estão esperando de soluções como a nossa, mas, né, a gente ainda está falando de adesão. Mas é isso. É só o começo, né? É só o comecinho, só a pontinha. E agora, Marina e Samila, diretamente da Farm. Dá para fazer uma dupla aí, né? Dupla não. Quase mais um quarteto. É um quarteto. A banda completa. Bom, nós somos da Farmi. Um pouco diferente. Aliás, também temos um produto físico, né? O que acontece? Nós somos hoje uma farmácia, mas a gente entrega os medicamentos de uma forma diferente. Então, a gente foca em pacientes polimedicados que têm doenças crônicas, a maioria deles idosos. E hoje os medicamentos saem da nossa farmácia organizados de acordo com a hora e a data prescritos pelo médico. Então, a gente fornece esse tratamento medicamentoso para 30 dias. Todo mundo aqui né, da mesma área, então acho que vocês conhecem a PillPack nos Estados Unidos, que foi comprada pela Amazon um tempo atrás. Então, o nosso modelo é bem parecido com a PillPack. Só que aqui no Brasil, a gente teve que... Vocês têm a caixinha aí para mostrar? Temos. Vamos tá bem do lado. Aqui, não sei se está dando para ver. Mas essa aqui é a voz. E aí vem de acordo com o horário, né? Vem de acordo com o nome da pessoa, é uma etiqueta personalizada. Então, aqui o nome dela, o horário, os medicamentos, a data,
terça-feira, 19 de fevereiro, e assim sucessivamente ela vem puxando, que é 8 horas da noite, 8 horas da manhã, meio-dia, enfim, em ordem cronológica, para o período de um mês. Contando um pouco da nossa história, assim, nosso time conta com 3 farmacêuticas, e a gente veio identificando em diferentes cenários essa dificuldade que as pessoas, né, que estão em polifarmácia têm em tomar múltiplos medicamentos por dia. Então, não somente na casa de pacientes, mas também, às vezes, em casa de repouso, em outras instituições de saúde, que essa questão de tratamentos complexos gerava algumas dificuldades em relação à aderência medicamentosa. E a gente começou a pesquisar soluções que pudessem utilizar isso e vimos que já existe esse modelo, né, esse produto que a Pharmee entrega hoje nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e outros países do mundo. Só que aqui, por uma questão de legislação, a gente não consegue entregar da mesma forma. Lá fora o processo é todo automatizado, é muito bem replicável. E aqui a gente está realmente iniciando tudo, desde a parte legislativa, burocrática, de processo semi-automatizado, automatizado. Questão também de como apresentar isso para os pacientes, porque é um produto novo, né? Muitos deles idosos são desconfiados em relação à rastreabilidade do medicamento. E agora estamos na fase de escala mesmo da empresa, do número de pacientes atendidos. Como o Fernando falou, a gente está sendo investido pelo Biotectal, que é um polo de negócio focado em saúde, e validando várias vertentes assim, em relação a canais de venda mesmo. Acho que a gente, comparado com vocês, assim, acho que a gente pode estar numa fase mais embrionária, talvez, porque Lívia, por exemplo, eu li seu artigo do LinkedIn, achei sensacional isso que você postou essa semana, porque realmente a gente quer muito chegar, a gente sabe a diferença que a gente pode fazer na vida do paciente, mas os players da saúde são muito complexos, né? Até a gente realmente chegar ali na casa dele, a gente tem que ultrapassar muitas barreiras. Então, estamos nessa luta também. Mas vamos lá, a gente está com 3 players, 3 startups. O artigo, as pessoas leem. Que bom, eu espero que ajude de alguma forma. Com certeza. Mas assim, 3 startups colocadas, se bem que vocês se veem como B2B mais, né? Então, B2C. Na verdade, é um B2C, mas a gente precisa do intermédio B2B, porque hoje até a própria venda de medicamentos ela é feita diretamente para pessoa física, né? A gente vende realmente para o CPF, não tem como a gente fazer uma venda, enfim, para a empresa. Então, a gente precisa do intermédio, precisa que os grandes players, desde casa de repouso até uma operadora de saúde, uma corretora que vende plano de saúde, apresente a Pharmee como um serviço recorrente e a partir daí a gente consiga uma capilaridade. Então, quem compra são os pacientes finais mesmo, mas a gente está tendo que lidar muito com empresas maiores para eles fazerem essa conexão. Interessante. E vocês estão há quanto tempo? Vocês acho que são os mais jovens aqui. Sim, então, desde a ideia tem 1 ano, mas que a gente está realmente vendendo tem, acho que dizer, 7 meses agora. E como é que tem sido? Porque vocês têm uma coisa assim, acho que ninguém pode errar e vocês menos ainda, né? Tem que ter um controle de qualidade e na manipulação. Isso. E como é que tem sido isso? E por isso que a gente ficou um tempo sem vender e outro tempo vendendo para poucos pacientes, para poucos clientes, realmente validando tanto o produto, pegando feedback do profissional da saúde, do paciente, mas também estabelecendo muito bem os processos aqui dentro. Realmente a gente não pode errar, então questões como rastreabilidade, garantir o lote, a validade do medicamento, do início ao fim, para que aquele chegue correto, para que se o paciente tem alguma alteração na prescrição, ele consiga identificar aquele medicamento e consiga trocar.
Então, assim, a gente ficou bastante tempo focado nisso para que quando tanto o paciente como, às vezes, o médico ou outro profissional de saúde questionasse a gente em relação a isso, a gente estivesse bem preparado. Entendi. Muito bom. Agora eu vou abrir para perguntas, aí quem tiver perguntas online, offline, está no YouTube, está por aqui. Eu acho que já teve uma pergunta do Francisco para Lívia, referente, essa taxa de engajamento, adesão, é média geral ou refere-se a uma patologia específica ali? É a pergunta do Francisco Picola, não sei. Qual que é a sua área de atuação, Francisco? Mas se quiser responder. Saúde. Vou te falar. Profissional de saúde. Eu acho que, Francisco, eu acho que você está falando da taxa que eu falei de 75% de adesão, é isso? Uhum, acho que sim. Beleza. Então, isso é da nossa base inteira, né? Então, dos 100 mil usuários, essa é a taxa de adesão com todas as patologias que a gente tem, sendo que as principais são hipertensão, depressão, diabetes e obesidade. E a ansiedade está crescendo muito agora também. Eu consigo levantar essa taxa por patologia na nossa base. Então, mas ela acaba não variando muito. Na verdade, em doenças cardíacas, ela é um pouco maior do que em outros tipos de patologia. Mas aí, o que é o engajamento, né? É o paciente entrar no app, cadastrar os medicamentos, os compromissos de saúde que ele tem que ter, que, assim como a Bruna falou, o tratamento não é só com medicamento, né? Ele é feito também com outras coisas, e a gente tinha uma solicitação muito grande dos pacientes para que eles pudessem incluir lembretes personalizados. Então, eles podem incluir isso no app hoje, seja caminhar 30 minutos, retornar à consulta, esse tipo de lembrete. Então, eles entrarem, colocarem os compromissos de saúde, receberem o alerta e interagirem. Esse 75% refere-se ao tomei ou ao cumprir, né? Ao fiz. A gente tem isso na toda a nossa cardiopatia congênita. Então, a gente ajudava as crianças cardiopatas a engajarem no tratamento depois que elas saíam do a taxa medida pelo HCOR, pela própria equipe de enfermagem e de médico, antes do paciente usar o... Cortou ali, só para a gente não... Voltou. Legal. Então, a taxa desse público com cardiopatia congênita, medida pelo HCOR, era de 40%. Quando a gente colocou o Cuco no processo no momento de alta do paciente, ele levava para casa a ferramenta que lembrava ele de cumprir aquilo que ele tinha que cumprir, sendo monitorado pela equipe de saúde do HCOR, a gente conseguiu um engajamento de 79%. Então, a gente dobrou a taxa de adesão ao pós-operatório, né, ao tratamento que ele deveria fazer. Então, Francisco, eu não sei bem em que nicho da saúde é a sua atuação, mas se você tiver algum interesse em conversar um pouco mais... Cortou. Livia@cuco.health. Livia@cuco.health, é isso? Não. Livia.com. Vou escrever aqui no chat. Escreve. Muito bom. E agora, assim, para todos vocês, assim, agora começando com o Bruno, como é que vocês estão vendo a questão só primeiro deixa eu voltar aqui, pessoal da Farm. Farm, vocês consideram hoje que vocês estão validados, estão crescendo? Qual que é o desafio de uma empresa como vocês, que é física, de fazer uma expansão regional e para outros estados? Eu acho que isso é um ponto importante. E o que vocês precisam para isso? Então, validado 100%, acho que a gente, né, é um pouco difícil de falar. Acho que ninguém nunca vai estar. A gente sempre vai estar com novas vertentes. Mas, assim, a gente pode falar hoje que tem um produto validado, ele precisa de melhorias contínuas, obviamente, mas, assim, para a usabilidade que a gente pretende entregar hoje, a gente consegue falar que ele está funcionando perfeitamente.
O que mais limita a gente hoje em relação à expansão, com certeza, é a legislação. Eu não digo nem o ser um produto físico somente, mas também pela legislação relacionada à comercialização. Pelo fracionamento, não? Não pelo fracionamento, porque nós não estamos dentro da lei do fracionamento, então a gente enfim, entrega os medicamentos organizados para os pacientes de acordo com outro modelo de negócio, porque aqui no Brasil as indústrias não entregam os medicamentos de acordo com o que a lei do fracionamento exige. Não existe a rastreabilidade atrás de cada comprimido, que é o lote de validade atrás de cada comprimido do blister. Então, se ele tem 30 comprimidos, ele teria que ter todas as informações atrás de cada um. E isso não acontece, então a gente não faz essa dispensação dessa forma. Mas eu digo assim, em relação à retenção de prescrição médica, que é uma coisa física ainda, a gente está contando os dias para receita digital, por exemplo, sair no Brasil, porque isso com certeza vai nos garantir uma escala muito maior. Então, assim, é difícil, claro, escalar, porque é um produto físico, mas a gente enxerga que por causa de alguns processos mais legislativos e burocráticos, isso dificulta ainda mais da questão, do ponto de vista, assim, farmacêutico, comercialização de medicamentos e insumos farmacêuticos. Uma outra coisa que a gente está desenvolvendo e estruturando, que é muito forte aqui na Farmi para a gente, é a atenção farmacêutica. E, bem resumidamente, assim, a atenção farmacêutica cuidar mesmo, significa cuidar da necessidade dos clientes em relação ao uso de medicamento. Então, a metodologia que a gente usa para esse modelo, né, é bem focada na subjetividade mesmo dos clientes em relação às suas queixas, percepções. Isso está sendo bem legal porque a gente percebeu que essa relação mais profunda, ela agrega muito valor ao serviço da Box também. Só que também isso é um desafio muito grande para a gente hoje em dia, que é como escalar isso e fazer isso de maneira remota. A gente tem certeza que isso vai ajudar muito, como a Bruna tinha falado, né? Que se o paciente ele decidir por não aderir, ele não vai aderir. Então, essa consulta farmacêutica, essa atenção farmacêutica, ela pode ajudar muito em relação a isso, a realmente ver quais são os outros motivos daquele paciente, criar uma relação, um laço com ele em relação àquilo, mas ainda a gente também tem esse desafio de como escalar, enfim. Eu acho que... Por favor. Desculpa. Não, eu acho que uma coisa importante nesse momento, assim, avaliar, né, se existe uma capacidade de produção de vocês para produzirem em mais escala também, né? A gente tem que avaliar as nossas limitações de empresa mesmo, mas havendo uma capacidade de produção maior, eu procuraria um canal por hospital, né, que pode, eu acho que vocês não precisam estar fisicamente em todos os pontos, mas vocês podem ter canais que na atenção farmacêutica do próprio hospital, pode ser uma oferta que o exercício importante é avaliar a capacidade de produção e buscar cada consegue estar em todos os lugares, mas eu acho que isso é uma carência de muito hospital. Eu já ouvi isso, né? Se ele não tem uma pill pack que possa ajudar os pacientes no momento que eles saem daqui. Então, talvez o produto de vocês, na minha opinião, já me metendo, né? Mas eu acho que pode... Sim. Com certeza. É uma boa observação, assim. Em relação aos hospitais, a gente já levantou muito a hipótese da fase de deshospitalização, né? Quando o paciente, né, o discharge ali, ele recebe aquelas orientações, muitas vezes tem até orientações de farmacêutico, porque ele vai entrar com novas medicações. Às vezes ele, por exemplo, fez um transplante, de um dia para o outro ele começa a utilizar muitos medicamentos por dia, que ele não era acostumado, medicamentos que são, né, punk, assim, de começar a utilizar do nada. Então, assim, é uma vertente mesmo que a gente já começou a pensar. Não só
hospitais, mas outros meios que a gente consiga encontrar esses profissionais da saúde, né? É bem interessante pensar nisso. Então. Sim. Eu acho que essa é uma belíssima provocação, né? Agora, minha pergunta para todos, assim, começando pela Bruna, tem uma questão. Bruna, você, só especificamente você, quer dizer, você também, uma das coisas que a gente tem olhado é muitas oportunidades de se empreender em saúde fora do Brasil. Você está no Chile, tendo uma belíssima vida, bebendo vinho todo dia. A gente ficou super bem impressionado com o que a gente viu lá no Canadá. O que você vê assim da vantagem e você está numa fase mais inicial, acho que de todos, acho que você está na fase mais começando. Como é que você vê isso? E como é que você está fazendo as vantagens de estar no Chile, objetivamente, e como é que você está fazendo a prospecção de clientes no Brasil e fora do Brasil? E qual... Tá. Primeiro que tem que entender assim um pouco que quando a gente está no Brasil, a pressão no Brasil é muito grande em cima de startup, em cima de projeto, não só dentro da área da saúde de uma forma geral. E isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, porque a gente tem a ideia de que a gente tem que estar bom para ir para o mercado. Na verdade, o mercado nem está preparado para receber algo realmente, assim, vamos dizer, aquela coisa incrível. Não, sabe? A gente pode ir um pouco testando, validando, que é um processo que fora do Brasil isso já é mais aceito. Aqui no Chile, o mercado de saúde em termos de tecnologia é bem menos desenvolvido em termos de startup que no Brasil. Então, são menos soluções, são soluções ainda iniciando, que tem pouca visão de mercado de saúde. Então, tem muita oportunidade aqui, né? Quando você já vem com uma velocidade diferente. Em relação a isso, e aí até que, né, quando a gente lançou Reino Unido, a gente lançou Estados Unidos também, foi uma percepção já de um mercado mais maduro, que ele dá as respostas muitas vezes que a gente leva muito tempo para descobrir no Brasil e até mesmo no Chile. Então, por exemplo, o caminho da seguradora, por causa dos Estados Unidos, faz muito sentido. No Brasil está começando agora, né, a seguradora inverter o pensamento de doença para a saúde, e nos Estados Unidos a gente sabe que isso é bem mais forte. Então, essa condução e essas minúcias de conhecer um pouco o mercado fora, quando eu vou prospectar um cliente no Brasil, que a gente fechou um piloto no Brasil, então eu senti isso, eu trouxe essa realidade, essa visão, e quando questionaram assim, mas você não é da área da saúde? Não, mas a gente tem um time aqui e tudo. Mas você, são os questionamentos que a Lívia levantou. Mas você não tem o teste no hospital? Não, porque eu preciso primeiro dessa fase para testar, mas, né? Você quer estar junto comigo para construir junto, então você muda um pouco essa visão do próprio perfil do brasileiro comprar, sabe? Eu acho que essa é a única vantagem de estar fora. Mas tem as desvantagens, por exemplo, que a gente passa pelo mesmo problema que a Farm passa, só que no fator internacional, né? Para eu levar um robozinho para os clientes do Brasil, tem todo um processo de importação e exportação, então já complica numa fase muito inicial. Mas a gente sempre tenta resolver essas mazelas também. Mas mais ou menos em termos de atração de capital e ambiente de fazer negócio, vai. Sim. O Chile já tem uma pegada diferente para o próprio Startup Chile puxar isso de uma forma, né? Só para explicar, o Startup Chile dá $40 mil equity free. Então, você vai para um investidor anjo, você já tem uma negociação, né, uma linha ali de corte. E você tem programas que incentivam mais ou menos nessa linha. Então, quando você chega no deal com o investidor no Chile, já é bem mais alto do que no Brasil. Estou falando de acesso a capital. E o brasileiro também tem muito isso, né? Ele fica muito assim, mas você tem que mostrar atração, você tem que mostrar vendas. Mas isso é uma coisa que o investidor fora fala, não me preocupa ter as vendas, né? Me preocupa ter alguém que tem esse problema para resolver e que alguém possa pagar por isso. Porque é outra visão de que eles sabem que a gente vai ter que moldar isso, que a gente vai ter que conversar com diferentes provedores e testando, né? Não é uma coisa assim que a gente está resolvendo um problema da indústria que é plug and play e vai vendendo, né? Essa visão
Eu acho que a gente precisa mudar muito no Brasil ainda, porque, como você mesmo falou no começo, a indústria é acostumada a comprar solução assim, né? Ou para agregar no produto, ou para fazer, vamos comprar em lote. E não é assim que funciona no nosso caso, muito mais em saúde, né? Então, é um processo que fora as pessoas valorizam mais. Basicamente isso, de diferença. Muito bom. E, Bruno, acho que você e a Fofu e a Trícia representam muito bem o caso de startup que né, a gente conheceu vocês em evento, todo mundo fala, nossa, isso é fantástico, né, os investidores gostam. E no dia a dia você fala assim, cara, por que ainda a atração, a questão que acho que é uma questão, por que a atração demora, né? E vocês aí estão batalhando pra caramba, não é nem na opinião mais, acho que é na experiência de vocês, né? Qual que é o desafio para tracionar soluções que são realmente inovadoras, aonde você tem que mudar o hábito do profissional de saúde, do pai, no caso de vocês, do pai do paciente, e tem que, né, não é simplesmente o lado financeiro, tem que mudar a forma de tratamento, né? Que parece óbvio, mas é o segredo de algumas multinacionais aí, a forma, né? Exatamente. Acho que a palavra-chave que você falou é hábito. Acho que mudar qualquer coisa que as pessoas estão acostumadas é uma certa dor. A gente encontrou alguns casos, como por exemplo, em instituições de caridades, que todo o financiamento foi feito para o projeto acontecer dentro da instituição, mas a instituição simplesmente não quis se movimentar para permitir que o projeto fosse feito lá dentro. Então, muitas vezes a gente encontra uma certa resistência que, do nosso lado, o empreendedor pensando, poxa, inovação é óbvia, é clara, mas muitas vezes do ponto de vista do usuário, as pessoas que vão estar na ponta utilizando, não é tão clara, e às vezes é uma dificuldade bem grande de fazer essa mudança de paradigma de como as pessoas vão tratar com isso. A gente sofreu muito com a comunicação do nosso produto. Por um bom tempo, boa parte do nosso público achava que a gente fazia um reconhecimento específico do que a crença estava falando, em termos de dizer se a crença está falando certo ou errado. E a gente aprendeu a melhorar essa comunicação, por exemplo, para deixar bem claro que a gente é uma ferramenta para engajar a crença nas atividades. Mas o comprometimento de verificar se a crença está falando certo ou errado, ele permanece no pai e no fonoaudiólogo. E essa interação que vai, né, a criança tem que fazer, mas não quer fazer, aí o pai tenta, mas ele tem uma rotina extremamente agitada. E o fonoaudiólogo fica tentando fazer com que as atividades sejam feitas, mas muitas vezes o pai não chega com a informação correta. É uma rotina ela é bem dolorida, porque nenhum pai quer admitir, eu não estou fazendo tratamento do meu filho. Todos os pais querem realmente fazer esse tipo de... Eles querem não serem responsáveis por não fazer o tratamento. Então, existe uma certa quebra de confiança, às vezes, entre o profissional e o pai e o tratamento que está acontecendo em casa, né? Então, só para não divagar muito, a gente ainda longe de estar validado, eu diria. O modelo de negócios é um outro fator que entra nesse meio termo. A gente ainda não conseguiu encontrar um modelo de negócio que está funcionando direito para a gente. E a gente está num período agora de empresa de pivotar. A gente não encontrou break-even no modelo anterior e a gente pegou todo o aprendizado que a gente fez nos últimos 2 anos de operação para a gente ajustar um modelo novo que a gente está lançando agora em meados desse ano. Então, a gente aprendeu muito em como a linguagem do fonoaudiólogo, por exemplo, é extremamente diferente do pai. Então, na hora que a gente faz um produto para o pai utilizar em casa, a gente começa a vir com os termos de fonema. O pai não entende isso. O pai entende o alfabeto, o ABC. Então, essa série de ajustes do produto para cada tipo de público-alvo, quando você está vendendo para cada um deles, foi uma grande dificuldade nossa, em termos de a criança não é alfabetizada, o pai não entende os termos técnicos da fono, e a fono tem necessidades especiais do tratamento e dos objetivos terapêuticos. Então, encontrar esse balanço é uma dificuldade, é o maior desafio que a gente tem até agora, e é um desafio que a gente ainda não conseguiu solucionar completamente.
E daí a gente encontra uma quarta entidade no meio do caminho, que somos nós, né? Que é uma entidade que nós precisamos faturar em cima dessa interação toda. Então, o modelo de negócio que a gente tinha de mensalidade, a gente está mudando um pouco nesse momento. Algumas das nossas premissas em termos de ser uma plataforma, a gente encontrou que no jeito que foi proposto da plataforma da Fofu não foi bem aceita pelo mercado. Então, muitas pessoas utilizaram gratuitamente, mas não compraram. E a gente, através desse aprendizado, está mudando isso para um modelo novo, no momento mais focado com conteúdo e com planejamento mais de longo prazo. Então, a gente continua a acreditar no modelo de plataforma, no sentido de assinatura mensal e de fornecer o tratamento completo dentro da plataforma, mas a gente entendeu que, no início, a gente estava querendo abocanhar muito de uma vez só. Então, a plataforma queria fazer muito e não fazia nada muito bem feito. Então, a gente mudou nossa estratégia recentemente para focar em algumas atividades que são mais importantes para os pais e as crianças realizarem em casa e a gente fazer isso muito bem feito. E aí, no futuro, a gente acumular um portfólio de produtos que a gente possa agregar em uma plataforma e colocar o modelo original. É isso aí. Parece que quando vocês estiverem lá no Brasil, Silicon Valley, falou, tem essas histórias todas que ficam, né? Algum conselho, Lívia, para eles? Não sei se o meu conselho... Não sei por que você perguntou para mim, mas uma coisa, Bruno, que até que a Bruna... É que assim, o Fernando deve estar falando isso porque eu pivotei 300 vezes, né? E parece que quando a gente chega no momento de pivotar, parece que, na minha opinião, um erro que a gente tem é tentar construir algo mais vago, que se encaixe em qualquer tipo de cliente, para que a gente teste vários modelos ao mesmo tempo e aí encontre um modelo de negócio. Eu acho que uma coisa que eu fiz que me ajudou muito na minha última pivotagem, que foi a pivotagem que levou o Cuco a dar certo, foi estudar os modelos que estão sendo feitos em outro mercado, os modelos B2B, né, no meu caso, que estavam sendo feitos em outro mercado, principalmente no americano. Pegar os resultados dos cases de fora e trazer para o cliente sendo feito lá fora. Olha o que a gente pode juntos ser pioneiro aqui, né? Então, isso foi uma coisa que funcionou bem para mim. Mas uma coisa, no seu caso, que você tem um super produto, né? O meu defeito, ele estava bastante no produto também, não só no modelo de negócio, mas você tem um produto incrível. Será que seu mercado é no Brasil? Eu acho que isso é um questionamento que dá medo, a gente tem medo de fazer, e é uma coisa que por exemplo, a gente teve uma experiência agora no mercado americano, que a gente ficou 2 semanas num programa de desenvolvimento da Apple, em Cupertino. E ninguém entendia por que o nosso modelo era B2B. Eles falavam, Lívia, né, você tem um baita produto na mão, porque não foca isso no B2C? Como assim as pessoas não compram app no Brasil? E realmente é cultural, né? Então, eu avalio difícil, mas eu avaliaria se eu estou no mercado correto em relação a Brasil. Infelizmente, agora. Maduro para esse tipo de business. Não, mas eu acho assim, posso fazer só um adendo da Lívia sobre isso de mercado fora? Só um adendo, hein? Eu tô aqui controlando o tempo, pode. Só um adendo, porque na verdade o mercado fora também está testando modelos. Tem muita gente trabalhando com esse modelo de adesão de tratamento, de hábito, de rotina, e ele está mudando. Fitbit agora comprou uma empresa de coaching. Você tem outros modelos que não é só mensalidade, que não é só B2B, que não é só B2C. Então, não é só a gente, né, no Brasil, Chile, enfim, que está testando. Então, olhar para o mercado fora, que o brasileiro também tem muito disso, né? Faz o mercado regional e depois vai. Só que quando você já pensa né, com a cabeça de fora para dentro, você ajuda a ter essa visão também. Então, sabe, às vezes é isso. Não é que você está no lugar errado, não é que mais como você adapta nesse ponto. Então, depois vocês pegam meu telefone aí, vamos todo mundo sair. Não, tô brincando. Não,
É isso mesmo, assim, a gente esteve lá no Canadá, a gente conversou com uma startup brasileira de inteligência artificial que está lá, ele acabou de fazer uma captação no mercado norte-americano, ele está desenvolvendo lá, captou lá, mas o mercado dele é o Brasil. E isso ele conseguiu um valuation lá pela empresa dele que ele jamais conseguiria no Brasil. E, gente, e aí tem uma coisa, assim, que realmente acho que essa questão que a Lívia colocou, que assim, a gente também, nossa, você vai para o Vale do Silício, Canadá, se você tem um produto, se você é um imigrante qualificado, tipo, tem muita porta. É fácil? Não é fácil, mas aqui também não é fácil, então tem que fazer parte do seu propósito, né? Porque realmente, assim, o que a gente viu lá, assim, o que a gente tem visto fora é que realmente, assim, a gente tem que estar mais integrado. Porque tem uma questão, para você captar 5 milhões de dólares lá fora, cara, né? Todos vocês sabem, se você capta 5 milhões aqui, como é que fica o seu cap table? E pricing também. Porque, por exemplo, tem um robô que é para adulto maior, para idoso, que é $1.499. Quando a gente lançou o Yubi por $139, todo mundo, nossa, que caro, ninguém vai comprar. Tipo, sabe, é muito uma visão de preço também, que às vezes eu fico pensando, né, tipo, a gente força o preço esmagar, que não tem margem quase nenhuma, para agradar o mercado brasileiro e fora a galera paga $1.000 num robô que faz a mesma coisa ou menos. Exatamente, aí depois o cara vem aqui e quer te comprar, né? É isso aí, é muito bom. E o pessoal da Farm é a mesma coisa, assim, acho que o desafio é você conseguir, validou, cara, não dá para você ter milhares de usuários para pegar um super valuation para fazer uma mega expansão, né? Tem essa expansão maior, porque assim, você vê, os produtos precisam chegar em mais locais, né? E a questão é, você precisa de capital para fazer isso com qualidade também, né? Não dá para fazer, faço em qualquer lugar, né? Acho que a gente tem sempre esse desafio. E a última coisa, a gente já está terminando, assim, investidor, gente, em saúde, nossa, sempre que puder pegar investidor qualificado, por favor, né? Porque é dureza. Palavras finais. A minha sugestão... Fala. Desculpa. Não, pode falar. Não, a minha sugestão, inclusive, quando vai buscar um investidor na área da saúde, ele tem que ser extremamente já capilarizado no mercado. E, na minha opinião, nada melhor do que você pegar ou um player que seja do seu nicho também, mas já esteja há mais tempo, trabalhando com mais gente que também vai ser gente para você, seja de usuário ou de cliente, do que pegar dinheiro por dinheiro, porque o dinheiro de um investidor anjo na área da saúde, de um investidor que não é da área da saúde, ele vai cobrar muito mais de você sem entender aquilo que ele está esperando de você. Existe um desalinhamento de expectativa gigante entre quem investe e quem é investido, né? Porque quem não está no mercado da saúde não tem ideia do longo prazo que ele tem. Né? Então, eu acho que toma muito cuidado, assim, avalia muito se vale a pena pegar um investimento anjo pelo dinheiro. Tem outras fontes de financiamento, tem outras linhas que talvez façam mais sentido. E principalmente, ou então busquem um corporate venture, que na minha opinião é o melhor a se fazer. Não, e tem uma outra questão que é uma novidade no Brasil, que agora tem muita gente que vendeu as suas empresas, né? Então você tem liquidez no mercado, que é uma coisa assim, né? Muita liquidez, inclusive gente da área da saúde. Tem que avaliar. Lívia, Bruno, Bruna, Marina, Samila, muito obrigado. Se alguém tiver alguma palavra aí, mas muito Trícia que nos assistiu, o Francisco, a Fernanda Fonseca, a Natália, o pessoal que assistiu pelo YouTube. Muito obrigado por essa conversa, foi muito boa. Obrigada, gente. A gente agradece aqui também. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu, viu? Até a próxima. Boas vendas. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Quero dólares caindo, aquela, tá? Dólar caindo. Pô, eu gosto de euro. Falou.